você ter uma noção, em 2007, quando eu comecei a passar fome aqui em Goiânia, teve 2 caras que foi, assim, impressionantes como eles me ajudaram, sabe? Que é o Alessandro, que tem um pit dog, então ele me dava um sanduíche à noite, e o Júnior Restaurante, que me dava o almoço. Então, Você foi lá esses tempos, né? Postou ali. Tudo. Então eu fiquei mais ou menos quase um ano desse jeito. Eu não voltei para a roça porque eles não deixaram. Mas eram amigos, faziam na amizade mesmo. Eram amigos. Então, assim, eles viam também ali o meu sofrimento, a minha luta para fazer o negócio acontecer. Igual eu te falei, não um sucesso, cara. Eu queria cantar em barzinho, ser realizado. Tanto que o meu sonho era ter uma Palio Candy. Sério? É mesmo? Sério. O meu maior sonho tinha propaganda na TV, né? Porque ela era um pouquinho mais espichada, sabe? E cabia bateria? Cabia o som, cabia o violão ali, entendeu? Uhum. Sonhava com a água, uma casa, uma meia água ali, nada demais. E eles não deixaram eu voltar para a roça, mais uma vez. E eu ficava muito na casa dos outros. Um pegava, me levava para cantar no churrasco, cantava no aniversário, mas dinheiro, porque é bom, nada. Era só comida, sabe? E teve um tempo que em Goiânia que aí realmente o bicho pegou. E eu conheci um amigo aqui, que inclusive morei na casa dele um tempo, que foi o Adolfo, aqui em Abadia de Goiás. Pionte, de verdade, cara, eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei pra ninguém. Foi assim, eu acho que uma particularidade assim minha tão grande que eu nunca... O Brasil não sabe disso. Quando eu fui passei esse tempo lá na casa do Adolfo, ele era espírita. E então toda semana ele recebia lá o pessoal, né? Toda terça-feira fazia aquela fila de gente lá na porta da casa dele. Eu era amigo do filho dele, que passei lá um tempo, e eu ficava lá no fundo, lá no quartinho lá no fundo, lá tinha uma piscina assim, a casa lá na frente. E eu católico, né? Sempre fui católico, acredito em Deus, acho que Deus a religião acaba confundindo as pessoas, sabe? Acaba colocando um contra os outros. Eu acho que Deus é um só, sabe? Deus é um só, Deus é gigantesco. Pra você ter uma noção, eu vejo missa, acompanho as missas de madrugada. Todo dia eu acordo, eu rezo meu Pai Nosso, a minha Ave Maria. Adoro as pregações dos evangélicos, dos pastores evangélicos, que eu acho que é uma explicação mais clara. E, de verdade, respeito toda a religião. E ele era espírita, e a esposa dele, a Selma, sempre falava comigo. Falou, Gustavo, por que você não faz uma experiência? Ele recebia entidade lá, tal, conversava, trazia conforto para os que ficaram. E eu com muito medo, né? 15 anos de idade. E, Pionte, até que um dia eu resolvi acompanhar. E entrei na fila. Falei, nada me assusta. Eu quero saber realmente o que Deus tem para mim. E impressionante. Isso foi em 2007. Entrei, sentei. Ele conversou comigo. Então. Ele virou para mim e falou assim... Ele sabia tudo da minha vida. E olha que ele não sabia de verdade. Não sabia nem por onde eu tinha saído. Tinha aqui um mês que eu estava lá, né, morando lá. Fazia um showzinho aqui, voltava para lá e tal. E começou a falar da minha vida. E aquilo começou a me tocar muito. E ele falou assim, eu sei o que você está buscando. Deus está preparando algo muito grande para você. E me falou assim, dentro de 8 luas, o sucesso vai chegar para você. E foi impressionante. Eu não sei como é essa contagem de lua, eu não sei se é 8 vezes ela nasce, né? Mas foi ali num curto espaço de tempo, a minha vida mudou tão rápido, cara. De verdade, mudou assim, tão rápido. E 2007, eu era muito sonhador, eu era muito
trabalhador, sabe? Então, a minha primeira... Foi a minha primeira e a única experiência com o espiritismo. Mas é impressionante como, depois disso, eu passei a respeitar muito, 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 muito mais. Porque realmente me deixou alegre ali, me deu um pouco mais de esperança, sabe? E, de verdade, não passou, tipo, 6 meses... As coisas começaram a acontecer para mim. Eu fui aqui numa prova de laço, e um evento que tinha aqui em Goiânia. Saímos da prova de laço às 14 horas, fomos para um bar aqui. E nesse bar eu não quis entrar, porque era um bar de gente chique, e eu muito mal vestido, muito pobre. Eu fiquei dentro do carro lá desse amigo nosso lá, e tinha um violão, assim, atrás no banco. E eu peguei esse violão, um bloquinho de nota que estava assim no chiqueirinho, assim, ó, e fiz a revelação em 2 minutos. Né? Aí fui lá no estúdio de um amigo nosso aqui, o Bigaí, coloquei voz e violão. Já conhecia o Bigaí nessa Já época? conhecia ele. Por causa de igreja ou não? Por causa da igreja. Porque eu também, ele é evangélico, né? E o estúdio dele era bem bem no fundo de uma igreja aqui em Campinas. Campinas, que é um bairro, né? Aqui em Goiânia. Eu sou de Campinas, São Paulo, mas existe o Campinas aqui. Isso aí. Aí eu conheci o Bigaí aí e fiquei lá no Adolfo como tipo uns 3 meses. E depois voltei para morar aqui em Goiânia. Fiquei a morar aqui e fui nessa prova de laço. Aí o meu irmão veio, o Luciano, estava em Patos, veio para cá ficar comigo. E a gente na dificuldade, cara, na dificuldade. E a quebradeira, Pionde. Sabe que você não tem dinheiro para... Cara, morava eu e o Luciano numa kitnet de 15 metros quadrados. Quantas vezes, cara, eu descia ali naquela escada ali e chorava, cara, com vontade de voltar, sabe? Porque é muita humilhação você não ter o que comer, sabe? Você não ter dinheiro para comer. E meu irmão não deixava, não, cara. Se tiver que voltar pra roça, eu vou voltar. Você tem que ficar. E comecei a andar aqui, fui nessa prova de laço, fui nesse bar, peguei o violão, fiz a música, fui lá no Bigaí, coloquei a voz lá, voz e violão. E voltei para casa. E lá em casa eu tinha um rádio de pilha, que a energia estava cortada. Tinha um radinho de pilha. Passou umas 2 semanas, eu tô lá, compondo os negócios, o rádio ligado. Toca a revelação na voz do João Neto Frederico. Ah, você não sabia? Eu não sabia. Puta. Eu não sabia. Aí você quase teve um troço. Eu falei, mas puta que o pariu, mas essa música é minha. Ou não é? Será que eu tô ficando doido, gente? Peguei o telefone e liguei pro Bigaí. Falei, Bigaí, deixa eu fazer uma pergunta aqui, cara. Você mostrou essa música pra alguém? O Gustavo, o João Neto Frederico veio aqui, tava fazendo umas audições e ouviu a música e gostou demais. Gravou, falou que depois resolvia com você. Falei, mas rapaz... Falou que, inclusive, depois queria escutar mais músicas minhas. Né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Você gostou ou não? Porque você queria gravar... Eu gostei, cara. Gostou? Eu gostei. Para mim foi assim... O João Neto Frederico já era um grande sucesso, né, no Brasil. Então, para mim, ele foi como um reconhecimento, sabe? Como um reconhecimento do que eu estava fazendo estava sendo legal.